Marcela, você poderia explicar a questão do formato dos lábios e a forma como a pessoa se expressa? Formato dos lábios? Bom, quando a gente fala de lábios, tem uma série de possibilidades, tá? Então a gente teria que ver as imagens para falar dos seus possíveis indicadores, mas vamos lá. Os lábios, eles são o seguinte. Como o lábio ele é o principal receptor do cérebro reptiliano. Então, entenda que o lábio, ele é o receptor assim que ele comunica. Ele capta a comunicação externa e é ele quem traz o teu modo de comunicação interno para fora, conforme que você ouviu. Só que o lábio ele se divide em dois, independente do formato que ele tem. A parte superior dos lábios, ela fala sempre do teu processo de comunicação. Quanto mais fino o lábio superior, mais a pessoa é diretiva na fala, mais ela é incisiva, mais ela tipo assim, às vezes ela fala até sem muito cuidado com as palavras, assim, pode ser meio ríspida, dependendo do grau de fininho que aquele lábio seja. O contrário é verdadeiro, quanto mais massinha, mais carninha tem nessa região superior dos lábios, é como se fosse um colchãozinho. Então são aquelas pessoas que geralmente cuidam um pouco para falar, à exceção de essa distância nasolabial, que é a distância entre o nariz aqui e a boca, se ela for curta, independente dos lábios serem mais carnudinhos, a pessoa é papuf. Pensei, raciocinei, foi. O lábio inferior já não tem a função da fala. O lábio inferior ele tem função de prazeres. Então, geralmente, quando ele é mais fininho, geralmente você vê que são pessoas que se contêm para viajar, para comer, para viver, para se permitir, são contidas em natureza. Certo? Quanto mais ele é carnudo, mais você vai perceber que a pessoa tem tendência até de comer mais, beber mais. Por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra com o lábio superior, o lábio inferior mais grosso, ela tem mais dificuldade de sair daquilo do que uma pessoa com lábio fino, por exemplo. Certo? Apesar de ser um conjunto, não dá pra fazer uma leitura fixa, mas geralmente quer viajar mais, tem mais tendência a tudo. Quem tem lábio inferior grosso tem mais compulsão alimentar, por exemplo. Também. Quando tem mais massinha aqui, mais compulsão alimentar, por viagem, por prazeres, por sexo, por droga, por tudo. Por tudo, porque é ali a ação daquilo. Aí você vai para algumas características de formato. Então, geralmente as pessoas que têm esse desenhozinho, o arco do cupido bem desenhadinho, são pessoas que têm um senso estético bem apurado. Então, assim, quanto mais trabalhadinho desenhado, mais apuramento no visual aquela pessoa tem. Para qualquer coisa que envolve imagem. Quando ele é mais reto, que ele não tem desenho, não tem muito acabamento, já não tem muito esse trato fino para esses detalhes. É o que geralmente acontece. As comissuras labiais mais levantadinhas, que são essa finalização de lábio, que pode ser mais altinho ou mais assim, mais baixinho, quanto mais caidinho, mais a pessoa tende a um olhar pessimista da vida. Você fala, mas como olhar na boca? Assim, sente a vida de modo pessimista. Então os desenhos animados retratam bem isso daí. Totalmente. Olha só. Totalmente. E então, assim, o desenhado isso, e geralmente tem algumas pessoas, elas têm, tipo, quando acaba o lábio, tem um nomezinho aqui, eu tô tentando lembrar o nome dele, tecnicamente falando. Mas, assim, o desenho do lábio como um todo, ele passa a estrutura do lábio e fica um negócio meio branquinho, sabe? Assim, sim. Acho que dá até pra você ver, mais levantadinho. É como se ele saísse do volume da boca. Ele meio que passa, ele fica embaixo, fica em cima, como se fosse uma linha. Geralmente são pessoas que possuem habilidade inata de influenciar através da fala. Vem com um dom de comunicação influente. Olha só. Então, tem uma série de atributos que você vai conectando. Agora, teria que ver o formato, porque às vezes ele é maior em cima, mas então, assim, teria muitos detalhes. Mas, via de regra, ele é esse grande órgão em nós, né? Ele é considerado um órgão, né? Um receptor dos sentidos. Sim, muito legal. Bom, agora que eu vi que quem fez a pergunta dos lábios foi a Franciele. Ei, Franciele. A Fran manja. Essa Franciele é demais, maravilhosa. Querendo saber dos lábios, né? Vamos lá. O Vitor Nicole, um beijo. Beijão pro Vitor, meu amigo de análises faciais. O Vitor é um perito em análises faciais. Vitor Nicole ali. Olha que legal, que tá mandando um beijo. Outro beijo pra ele. Beijão, Vitor. O que você falou aí, Franciele? Então, gente, a conclusão da Fran, depois que ela escutou sobre a análise labial, é que ela é um poço de grosseria. Ixi, eu não falei nada. Eu não disse nada.
Como é que vai ficar meu vinho aqui? Eu também não posso confirmar. Não, se eu fosse você, eu não diria isso. Posso. Não. De forma alguma, Fran. De forma alguma. Não, amiga, essa informação está totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Ai, gente. Vamos lá. Somos capazes